Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos falar sobre, olha, pronome objeto de terceira pessoa, tá? Mas vamos falar sobre os pronomes objeto de terceira pessoa no singular, tá bem? Então, esses pronomes objeto de terceira pessoa em português podem ser o, a, lo, lá e o lhe. Nós vamos ver que tem alguns usos diferentes também, tá? Usos que estão fora desse formato, que é o que traz as gramáticas, né? O que trazem as gramáticas formais do português. Temos alguns usos informais, mas já vamos falar sobre isso, tá? Então, a nossa aula é sobre pronome objeto de terceira pessoa, e para explicar esse tópico, vamos vamos apresentar alguns exemplos para vocês, tá? Então, vejam. Ele viu o Pedro ontem. Vamos pensar numa frase assim, tá? Ele viu o Pedro ontem. Então vejam, o que acontece aqui? Minha dúvida, né? Quem viu? Ah, ele viu, né? Ele viu. Então, ele faz a ação de ver, ele é o sujeito dessa frase aqui, né? Ele viu, tá? Então, ele está na posição aqui do sujeito. Agora, quem foi visto, né? Quem foi visto é o Pedro, tá? O Pedro está no que a gente chama de objeto ou de complemento dessa frase, tá? O ele é o sujeito, é quem faz a ação de ver, né? Aqui o verbo, e todo o resto é o que a gente chama de complemento, tá certo? Então, quem viu, ele viu, quem foi visto, o Pedro. Agora imagine uma situação em que eu quero usar aqui um pronome para substituir o Pedro. Eu não quero repetir o Pedro, às vezes a gente já falou antes o Pedro, e agora eu quero usar um sinônimo. Ou eu quero usar um pronome, tá? Para substituir. Qual é o pronome que eu vou substituir o Pedro, tá? Então, ele viu o Pedro ontem. Vamos ver um pouquinho mais alguns exemplos, tá? Outro exemplo, pessoal, você viu o Pedro ontem, tá? Então, sim, eu vi ele ontem. Vejam que aqui eu estou substituindo o Pedro por ele. Mas ele é um pronome pessoal, né? Um pronome que fica geralmente na posição de sujeito dessa frase. Mas, informalmente, e é como nós mais usamos no português do Brasil, é o uso mais frequente, é justamente esse, é o ele. Substituímos por um pronome que chamamos de um pronome forte, né? Que é um pronome de sujeito, como sujeito, né? Então, sim, eu vi ele ontem, tá? Mas esse é um uso informal, é como nós falamos no dia a dia, nas mais diversas situações do dia a dia. Bom, se a pergunta é, você viu o Pedro ontem? Eu posso responder também, vi ele ontem. Então, tem várias possibilidades de responder, mas vejam que todas eu estou usando o ele para substituir que palavra? O Pedro, tá? Bom, eu posso também responder só com o verbo. Você viu o Pedro ontem? Vi, pronto, tá tudo certo. É bastante informal, mas é como nós frequentemente falamos, tá? Agora, como é que seria então, porque aqui tudo é informal, né? Estou usando ele. Como é que seria uma resposta mais formal para essa pergunta? Você viu o Pedro ontem? Então eu iria dizer sim, eu o vi ontem. Vejam que eu estou usando o pronome o, pronome objeto, que está substituindo o objeto ou o complemento, né? O Pedro, então, masculino, então é o, né? Eu ouvi. O pronome, então, que nós devemos usar aqui num texto formal, né? Normalmente na situação de escrita, e escrita formal vai ser o. Então, eu ouvi ontem, tá? Observem que esse verbo aqui, o verbo, né, ver, que é eu ouvi, observe que esse verbo, ele termina, então, com vogal. É um verbo que está conjugado. E aí eu uso o, né? Observem também a posição do o, porque eu vou usar eu ouvi. Então o o vem antes do verbo, tá? Fica então, tem o eu
mais o pronome objeto e mais o verbo. É assim que nós usamos na grande maioria das vezes, tá? No português, o português brasileiro vai ter, então, essa característica, tá? Mas esse é um uso, chamamos um uso formal, tá? Para escrita. Tudo bem? Ó, esse formal e esses, então, são usos mais informais. Tudo bem? Agora, mais um exemplo. Você viu a Ana ontem? Sim, eu vi ela ontem. É assim que nós brasileiros falamos, na maioria das situações cotidianas e de conversação e de interação, né? Sim, eu vi ela ontem, né? Vi ela ontem, ou eu posso também dizer eu vi. Pronto, mas de forma mais objetiva. Tudo isso é informal, mas como seria então se eu tivesse que escrever ou eventualmente falar de um modo mais formal? Como é que seria, gente? Sim, eu a vi ontem, porque é a Ana, então a, né? Eu a vi ontem. Tudo bem? Então, esse é o modo como nós teríamos que escrever, né? Tem um tom aqui de formalidade. Bacana? Então, gente, olha só. Então, vejam só. Você viu a Ana ontem? Viu a Ana ontem? Sim, eu vi ela ontem. Vejam que é muito frequente essa resposta em português. Eu vi ela ontem, tá? O ela está substituindo a Ana que é o objeto, o complemento. Mas é muito frequente na oralidade e de forma muito assim informal nós falarmos assim, eu vi ela ontem. Eu posso também dizer sim, vi ela ontem. Você viu a Ana ontem? Vi ela ontem. Tudo bem, está certo, é assim que nós falamos no português brasileiro. Está correto, é uma fala normal, é comum falarmos assim. No entanto, isso é considerado informal, muito mais frequente na fala e não usado na parte da escrita formal, tá? Eu posso também responder simplesmente, olha, vi. Você viu a Ana ontem? Vi. Ok, tá tudo certo, não é um problema, tá? Mas se eu preciso escrever, eu preciso fazer um texto formal, como é que eu substituo a Ana? Como é que eu substituo essa palavra? Por qual pronome? Eu não posso substituir por ela e nem deixar sem nada, né? Algumas vezes até pode deixar assim, só o verbo. Mas a possibilidade que nós temos aqui é sim, eu a vi ontem, tá? Então aqui nós temos o a, observem que esse vi é o verbo que está conjugado no passado perfeito, tá? Termina em vogal, então eu a vi ontem. Esse é o uso formal da língua. Muito mais usado na escrita, mas é considerado o uso formal da língua, enquanto esses são informais, muito frequentes na fala, na oralidade, nas situações do cotidiano, tá? Muito bem, mais um exemplo. Você vai encontrar a Ana amanhã? Observe que mudou um pouquinho aqui o verbo, né? Você vai encontrar, eu tenho uma construção de futuro, né? Você vai encontrar a Ana amanhã, é uma construção de futuro, tá? Observe que tem o verbo auxiliar, o encontrar, terminou aqui em R. Bom, algumas possibilidades de resposta, né? Então, você vai encontrar a Ana amanhã? Sim, vou encontrar ela amanhã. É assim que nós falamos, na grande maioria das situações, é assim que nós falamos no português brasileiro, tá? Está bom, está correto, mas é um uso informal da língua, tá? Depois, vou encontrar ela amanhã. Outra possibilidade. Ou simplesmente vou. Sem dizer, sem especificar, porque pelo contexto, pela situação, eu posso entender, né? Que você vai encontrar a Ana amanhã? Vou. Ok, tá tudo certo, né? Mas vejam que nós temos usos aqui que nós estamos considerando como informais da língua. Mas como seria então um uso formal, se eu preciso escrever, né, um texto? Então ficaria assim,
Você vai encontrar a Ana amanhã? Sim, eu vou encontrá-la amanhã. Esse é o uso formal da língua. Mas por que aqui é lá e não é a? Bom, é uma própria construção da língua nesse caso, tá? Vejam que aqui o verbo terminou com R e o verbo terminou com R está no infinitivo, tá? Encontrar ela. Nesse caso, nós vamos eliminar o R e vamos colocar um acento. Esse A vai ficar então mais forte, né? Vai ficar agudo aqui, né? Então, eu vou encontrar lá amanhã. Entenderam? É assim que é o uso formal. E ele fica sempre, o lá vai ficar sempre depois do verbo. Lembram que o a vinha antes? Mas o lá vem depois do verbo, tá? Uso formal, uso informal da língua, tá certo? Continuando, gente, vejam só. Você vai encontrar o Rui amanhã? Um outro exemplo era a Ana, era feminino, né? A Ana. Agora é o Rui, tá? Então mudou aqui, né? Muda o objeto aqui, né? Muda a pessoa, né? Então, sim, eu vou encontrar ele amanhã, tá? Isso é o informal. Ou, vou encontrar ele amanhã. Outra possibilidade. Ou eu posso dizer, você vai encontrar o Rui amanhã? Vou. Tudo certo, tá? É assim que nós falamos. O uso formal, então, eu preciso, como eu tenho encontrar, terminou com R, vou eliminar o R, e aí, como é o Rui, eu tenho que dizer lo. Então, sim, vou encontrá-lo amanhã. Este é o uso formal, né? É o lo. Se aqui fosse plural, o Rui e o João, né? 2 rapazes. Então, vou encontrá-los amanhã. Aí eu preciso combinar também, tá? Mais um exemplo, pessoal. Você vai falar com a Ana amanhã? Sim, eu vou falar com ela amanhã. Vejam que agora nós temos a preposição, tá? Eu vou falar com ela amanhã, tá? Vou falar com ela amanhã ou só vou. São usos mais informais, mas são bastante aceitos, tá? É uma boa forma de falar. A questão é que nós queremos dar um exemplo de um uso mais formal da língua, tá? Para substituir, então, o ela, tá? Nesse caso, nós vamos ter o lhe, porque o lhe está substituindo um pronome, tá? Que tem junto com ele uma preposição. Então, falar com ela, eu vou dizer sim, vou lhe falar amanhã. Significa que eu vou falar com ela amanhã, mas então vou lhe falar amanhã. Então, esse é o uso mais formal da língua, tá? Vou lhe falar. Tudo bem? Então, vejam lá. A Ana eu posso substituir por ela, e posso substituir por lhe, tá? Assim, nós dificilmente falamos, dificilmente no português do Brasil nós vamos dizer eu vou lhe falar amanhã, se referindo a uma terceira pessoa, né? Dificilmente. Mas os primeiros exemplos são mais frequentes, tá? Bom, você vai falar com o Pedro amanhã? Vamos mudar, era a Ana, agora é o Pedro. Você vai falar com o Pedro amanhã? Sim, eu vou falar com ele amanhã. Ok, tá bom? Vou falar com ele amanhã, outro exemplo, ou simplesmente vou. Tudo certo, tá? Como eu posso substituir e dar um tom aí mais formal, vai ser por lhe. Eu vou lhe falar amanhã. O lhe, ele vai fazer tanto referência a um nome como o Pedro, né? Como a Ana. Para os dois, para ambos, é o mesmo pronome, tá? Aqui não tem, ele só tem uma variação se for singular e plural. Então, lhe para singular e lhes para o plural. Mas não importa aqui, né? Está substituindo o Pedro, olha lá, né? O Pedro, ele e o lhe. Na verdade, aqui é o lhe, tá? Vou lhe falar. É o lhe que substitui, não é o falar, tá? É o lhe. Tá bem?
Bom, pessoal, continuando, mais um exemplo. Você vai telefonar para o Rui amanhã? Sim, eu vou telefonar para ele amanhã. Tá tudo certo, é possível, é uma boa forma de falar, né? Vou telefonar para ele amanhã ou simplesmente vou. Claro, é muito mais informal esse, né? Dizer apenas vou. Mas se eu quero substituir aqui por um pronome, eu vou substituir pelo pronome lhe. Por que é o lhe? Porque aqui, olha, telefonar para ele, né? Eu tenho a preposição. Então, tem um objeto indireto, complemento indireto, precisa da preposição. Nesse caso, eu vou substituir por lhe. Então, sim, eu vou lhe falar amanhã. Esse é o uso formal, como nós devemos escrever em textos formais, tá? Então, vejam, era para o Rui, para ele e lhe. Tudo bem? Bom, vamos finalizar então com esse quadro, tá? A pessoa, terceira pessoa, agora estamos nos referindo então às terceiras pessoas, tá? O pronome sujeito eu posso ter ele e ela no singular, a terceira pessoa do singular, tá? Ele e ela. Os pronomes, geralmente, então, com objeto direto é o, ilo, e a e lá. Vocês viram também que nós substituímos esses pronomes de maneira geral por ele e ela, tá? E o, e o lo, e o a e o lá é o uso mais formal da língua, tá? O e a quando o verbo está conjugado e o lo e lá quando o verbo terminar em R, tá certo? E com o objeto indireto, aquele que tem lá a preposição, eu posso dizer, né, telefonou para ele, para ela ou lhe telefonou, tá? Então esse aqui é o uso mais formal da língua, tá? É isso então, terminamos por aqui, certo? Façam lá os exercícios que vão ajudar bastante a entender e a praticar e a memorizar, fixar essas estruturas da língua, tá? Até a próxima aula, pessoal. Até mais!